Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Então, aqui estamos juntos para mais uma aula de história essa semana, né? Nessa Semana Santa. Então, antes de eu debater um pouco o tema da nossa aula de hoje, vamos revelar um pouco o sentimento dessa semana. Então, vamos viver esse tríduo pascal, essa Páscoa de Nosso Senhor, por mais que a distância também a gente seja bastante participante nessa Semana Santa. Tudo bem? Vamos lá então à revisão do nosso segundo conteúdo estudado esse ano, né? Que foram as civilizações pré-colombianas. Trata-se daqueles povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, mais precisamente antes da chegada de Cristóvão Colombo. Por isso o termo pré-colombiano, pré-Colombo, tá bom? A gente destaca três civilizações pré-colombianas antes da chegada de Colombo aqui na América, né? São os maias, os astecas e os incas. A gente ainda não vai destacar na aula de hoje as civilizações que habitavam o Brasil nesse período, mas numa breve oportunidade a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, tudo bem? Vamos lá então. As altas culturas na América. A gente utiliza esse termo para se tratar dessas civilizações que habitavam o continente nesse período histórico. Apesar de a gente utilizar o termo tribos indígenas, povos indígenas, culturas indígenas, por causa do preconceito criado pelos europeus, a gente entende que é uma cultura às vezes um pouco inferior, e nada disso. Por isso que a gente utiliza o termo alta cultura para se tratar dessas respectivas civilizações. Tudo bem? Hoje, então, utilizamos a expressão alta cultura para designar os maias, os astecas e os incas, entre os povos pré-colombianos, tá bom? O termo, é claro que ele vai delimitar também alguns problemas, na medida que cria uma hierarquia de cultura entre os ameríndios, né? A gente vai ver que os maias se desenvolviam de tal forma, diferente dos astecas, dos incas, tá bom? Mas não é que um povo era mais desenvolvido que o outro, não, tinham culturas próprias, tá bom? Que não quer dizer que uma era melhor do que a outra, tá bom? Entre essas culturas, o destaque foram os maias, como a civilização mais autêntica. E é por isso que a minha aula vai começar pelos maias e não pelos astecas que habitavam mais o norte do continente americano, tá bom? Então vamos lá, os maias, né? Na selva tropical, ergue-se uma poderosa civilização. A gente vai ver que os maias habitavam essa região que nós chamávamos de Península do Yucatán, ali na parte sul do continente da América do Norte, pegando um pouco da América Central, era onde eles habitavam. Então vamos lá, os maias. A região que habitavam era a Península do Yucatán, onde fica mais ou menos hoje a Guatemala e Honduras, tá bom? A organização se deu por volta do século III a.C., então eram povos que habitavam a América há bastante tempo, tá bom? A gente começa a falar talvez dos maias também ao mesmo tempo que nascem os povos ali na Europa, como a gente conhece hoje. Só para vocês verem o quão antigos são os povos maias, tá bom? A estrutura política social dos maias era a formação de cidades e estados bem parecida com as cidades e estados gregas, tá bom? Então a gente era um conjunto de cidades que formavam a cultura maia, tá bom? A decadência, ou seja, o declínio dessa civilização se deu aproximadamente no século IX da era cristã, possivelmente por disputa entre as cidades. Ué, professor, mas o século IX é bem antes da chegada dos europeus. Então os maias já deixaram de existir antes da chegada dos europeus? Não é bem assim. O que eu quero dizer é que o auge dessa civilização ela ocorreu, a decadência lá no século IX. Mas com a chegada dos europeus, eles ainda habitavam tinham, como vamos dizer assim, herdeiros dessas civilizações, tá bom? Aqui a gente vai ter nessas fotografias as ruínas das pirâmides maias que a gente vai ter no Yucatán. Então essa cultura de criação de pirâmides também vai ser encontrada nessas respectivas culturas ameríndias, tá bom? A pirâmide aqui na América era muito utilizado como um altar sagrado para rituais religiosos, diferente das pirâmides egípcias, que vocês viram ano passado comigo no primeiro ano, que as pirâmides egípcias era mais como um sarcógrafo, né? Um grande mausoléu do faraó. E na cultura maia não. Cultura maia e asteca a gente vai ver que essas pirâmides em si eram altares religiosos para sacrifícios, tá bom? Então vamos ver um pouco das características sociais, culturais e políticas dessa civilização, tá bom? Os maias chegaram a desenvolver um tipo de escrita pictográfica com base em elementos cósmicos. A gente vai ver uma figura que representa muito bem, tá bom? A religião estava fortemente impregnada na vida maia, não só na vida maia, como na vida asteca e na vida ica da mesma forma, tá bom? As cidades-estados estavam organizadas no modelo teocrático de sociedade. O que isso quer dizer? Teocracia, vocês lembram? Teo vem de Deus, cracia poder, né? Então, poder de Deus. É como se o poder religioso de um líder, né, entre os maias fosse como se fosse um descendente dos deuses, porque os deuses queriam que ele guiasse aquela população, tá bom?
E aqui a gente tem uma representação desse sistema de escrita dos maias, que vai ser tão marco, porque é um sistema próprio aqui na América, diferente daquilo que estava se desenvolvendo no restante do mundo. E a gente vai ver que vamos dizer assim, certas concepções sobre números, contagem e tudo mais, vai ser bem aproximado com as culturas que nós tínhamos na Europa. Por isso que eles vão ser tão extraordinários, tá bom? E eles vão ser inventores de um conceito que a gente vai ver já já, tá bom? Criações. Eles possuíam uma economia bastante agrícola, como qualquer civilização desse período, cultivavam milho, cacau e batata, tá bom? Criaram um complexo sistema de canais de irrigação, ou seja, para você irrigar as plantações, eles criaram canais que melhoravam e deixavam mais férteis os terrenos para essa cultura, tá bom? Utilizavam sementes de cacau como valor monetário, ou seja, utilizando como moedas de troca, tá bom? Para comercialização e negociação financeira, tá bom? E desenvolveram, que lembra que eu ia citar uma criação deles, o conceito do zero, ou seja, do vazio. Que o sistema de contagem não começa do 1, 2, 3, 4, não começa do 1, começa do 0. Porque do início você não tem nada. Para você ter 1, você tem que partir do nada. E aí do nada você começa a ter 1. E do 1 você tem um 2. E por aí vai. Então, são os maias que criam esse sistema de contagem, tá bom? E aí chegamos ao que eles ficaram mais famosos, principalmente no ano de 2012, que teve todo aquele blá blá blá, aquela conversinha sobre o fim do mundo, tá bom? O calendário maia. O calendário maia era de acordo com cálculos com base vigesimal, tá bom? Ou seja, ele é formado por ciclos, e no final do ciclo se começava um novo período no calendário maia. O que nós tivemos em 2012 foi o final de um ciclo. Então não era o final do mundo, era o final de um ciclo do calendário maia, para começar outro ciclo. Só que o mundo acabou interpretando um pouco errado a cultura maia, por isso que se achava que o mundo ia acabar em 2012, tá bom? Haviam dois calendários que coexistiam, um solar, com 19 meses, e outro ritual, com duração de 13 meses, tá bom? Quando os dois coincidiam, era o fim de um ciclo, que é o que ocorreu no ano de 2012, tá bom? E aí acaba um ciclo para começar outro ciclo, tá bom? Vamos lá, segunda civilização, os astecas, é os que vão habitar o norte da América, o sul do norte, vamos dizer assim. Pega a América do Norte, parte sul, é o atual México, tá bom? Não é à toa que a civilização asteca é basicamente o que vai formar o que nós chamamos hoje de país mexicano. Tanto que, muito antes do México, haviam os mexicas, que o nome do país vai ter origem asteca, tá bom? Vamos lá. Os astecas, chamados de mexicas, fixaram-se no Vale do México no século XII depois de Cristo. Pode ver que já é um período histórico bem diferente dos maias. Enquanto os astecas se fixam no século XII depois de Cristo, os astecas, né, os maias, foi lá no século III antes de Cristo. Então, períodos históricos diferentes, tá bom? Eles vão ter contato com elementos de outros povos, como olmecas, chichimecas e toltecas, tá bom? Existiram no modelo de confederação controlada pela capital, Tenochtitlan, tá bom? Lembrando que esses nomes dessas cidades, dessas civilizações, desses povos, a gente tenta falar um pouco aproximado. Ninguém aqui é asteca, ou você que está me assistindo é asteca. É herdeiro, descendente de um asteca, né? Para saber me corrigir. Então a gente tenta falar bem parecido, não quer dizer que é igualzinho, certinho, como tem que ser, tá bom? Então aqui a gente já tem uma representação pictográfica de mais ou menos como é que era a cultura asteca, tá bom? Religião e sangue, como é que era essa estrutura deles? A religião era politeísta, ou seja, os astecas acreditavam em muitos deuses, tá bom? Como esses que estão citados aí no slide de vocês, que eu não vou conseguir falar, tá bom? O mais importante deles era o Quetzalcoatl, tá bom? A serpente emplumada e deus civilizador, tá bom? O que vocês têm que entender? Não decore esses nomes estranhos. Decore que a religião asteca era politeísta, acreditava em vários deuses. E de onde é que vinha a crença nesses deuses? Em diversos fenômenos da natureza. O sol, a lua, a chuva, o raio, o trovão, a terra, a fertilidade, o alimento e por aí vai, tá bom? Praticavam sacrifícios humanos. Lembra da história das pirâmides? Pois é, os astecas faziam sacrifícios humanos no topo dessas pirâmides, que por estarem alto, eles acreditavam que estava próximo aos deuses. Então, realizavam sacrifícios para agradar os seus deuses, para assim mandar chuva, mandar sol, arrumar a colheita, tá bom? Como se fala assim, poder agradá-los de certa maneira, tá bom? A guerra era ritual e nela se obtinham boa parte daqueles que seriam sacrificados. Como em qualquer cultura que a gente tem naquele período histórico, os escravos eles são adquiridos através de guerra. Então, quando você não matava seu oponente, aqueles que ficavam vivos se tornavam escravos logo em seguida, tá bom?
Outras características importantes dos astecas. Tinha uma sociedade controlada por uma elite, sendo que a maior parte da população era de camponeses e artesãos, como em qualquer cultura. Não é à toa que desde os mesopotâmicos, babilônicos, fenícios, egípcios, gregos, romanos, eu falo para vocês. Em qualquer sociedade, o povão trabalhador é a maior parte de uma população e é aquela que é mais explorada. Vide a nossa sociedade atual, 2020 depois de Cristo, nós estamos da mesma forma, tá bom? Realizaram então grandes construções, um sistema numérico vigesimal, tá bom? Como vocês podem ver nessa figura, tá bom? Lembrando que isso são então fontes históricas sobre os astecas, através do encontro desses vestígios, tá bom? Possuem um calendário solar baseado em ciclos de 52 anos. Aí o sistema de contagem vai ser bem diferente dos maias, tá bom? Isso vai variar de cultura para cultura. Não é à toa que o calendário cristão ele não é o único no mundo. Não é que o nosso de 365 dias, 12 meses no ano, né? Que ele é o mais aceito no mundo. Ele é o mais aceito, mas mais por questões políticas. Porque a Igreja Católica, por muito tempo, foi a religião predominante no mundo, tá bom? E é por isso que a gente utiliza bastante o calendário cristão. Mas ele não é o único existente no mundo, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as ilhas artificiais astecas, tá bom? Porque foram por isso que eles ficaram bastante conhecidos, né? Como era uma região bastante, vamos dizer assim, aquática, né? Tinha muitos rios próximos assim, e poucas terras para fazer as plantações, eles criaram esse sistema de ilhas artificiais, onde eles plantavam e colhiam principalmente arroz, milho, leguminosas, né, tudo mais, para poder plantar, colher e se alimentar, tá bom? Se aproveitaram de um empecilho do terreno ser aquático, né, para poder criar esse sistema próprio de cultura, de agricultura, tá bom? Tenochtitlan, vamos falar sobre Tenochtitlan. É a cidade mais importante da cultura asteca, onde nós temos essas pirâmides, e até hoje nós temos ainda ruínas dessas pirâmides que se encontram no México, tá bom? Desculpa, eu esqueci de botar a foto dessas figuras no slide, mas ruínas dessas pirâmides existem até hoje e são dos pontos mais visitados turisticamente no país mexicano, tá bom? Por curiosidade, o estádio de futebol mais famoso do Brasil se chama Maracanã, correto? O estádio de futebol mais conhecido, mais famoso do México se chama Estádio Azteca, tá bom? Só para lembrar a origem deles culturalmente. E a cultura azteca é uma cultura que influencia até hoje um pouco a civilização mexicana, tá bom? Eles herdam muita coisa dos astecas até os dias atuais. Até nas vestimentas a gente tem um pouco dessa herança asteca entre eles, tá bom? E vamos falar daqueles que mais se aproximaram aqui das nossas tribos indígenas no Brasil, tá bom? O Império Inca, tá bom? A sofisticação e o poder da maior civilização sul-americana. E a gente cita os Incas justamente porque quando a gente for falar dos Tupi-Guaranis, Tupinambás, os Guaranis e tudo mais, todas as tribos que habitavam o Brasil, em números, eles não se aproximavam nem de perto do chamado Império Inca, tá bom? O Império Inca ele vai se desenvolver, antes de eu passar para o próximo slide, no que a gente chama de Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Na aula de geografia vocês já devem ter visto o que é uma cordilheira, né? Com um conjunto de montanhas. E aqui na América do Sul a maior cordilheira é a dos Andes, tá bom? Que compreende mais ou menos os territórios do Chile, Peru, Equador, todo esse litoral aqui oeste da América do Sul é basicamente onde o Império Inca existiu, tá bom? E fizeram diversas construções. Os Incas, então vamos falar então. Região altiplano peruano, porque vamos voltar aqui no mapa. Apesar da gente citar que eles habitavam toda essa região, era no atual Peru que eles habitavam a sua capital, a sua cidade mais importante, né? A consolidação e auge dessa civilização se deu por volta do século XIII depois de Cristo, tá bom? Formados pelo encontro de várias culturas antigas, como Chavin, Tiahuanaco e Wari, desculpa. A formação entre Tiahuanaco e Wari ficou conhecida como Império Chimu, tá bom? E também o idioma Inca era o Quichua, tá bom? Um idioma próprio indígena, tá bom? Que a gente não consegue falar muito bem. Nem o Tupi, que é mais próximo da língua portuguesa, a gente consegue falar direito, correto? Mas vamos lá. Algumas características importantes. O nome Império Inca faz menção, na realidade, ao título que o governante recebia, Inca. Ou seja, lembra lá do faraó? O faraó era o título de rei no Egito Antigo, né? E no Império Inca, a palavra Inca era o título dado ao governante daquela sociedade em si, tá bom? A alimentação, como em qualquer outra, era baseada na batata e no milho, ou seja, produtos que vinham da atividade agrícola, né?
A sociedade era fortemente hierarquizada, então nós tínhamos uma estrutura de classes sociais no Império Inca e com um governo também teocrático, ou seja, um representante de Deus aqui na Terra, tá bom? E chegou a uma população superior a 12 milhões de habitantes. Imagine uma cidade de São Paulo. O Império Inca tinha a mesma população da cidade de São Paulo. É um número bastante grande, tá bom? Então a gente pode ter certeza que é um dos maiores impérios de tribos indígenas que a gente vai ter no mundo. 12 milhões de habitantes, tá? Vamos lá então falar sobre a pirâmide social. Lá no topo da sociedade Inca nós tínhamos o Inca, o imperador, que comandava tudo. Abaixo dele nós temos o Apu e o Panacás, governadores de suíres e famílias nobres. Abaixo deles nós temos os Tucnicucs e Huacas Incas, tá bom? Governadores de províncias e sacerdotes incas. Abaixo deles, os Curacas e Huacas, os chefes tribais e demais sacerdotes. Então pode ver que até aqui, basicamente todo mundo ou era governante, ou era família do imperador, ou eram sacerdotes, ligados à religiosidade inca, tá bom? Abaixo deles nós vamos ter altos funcionários, como esse nome aí que eu não consigo falar, tá bom? Os fazedores de quipus, e a gente vai ver o que é um quipu. Boa parte, a maior parte, vamos dizer assim, da civilização inca são os Ailus, o povão, tá bom? Trabalhador, comerciante, mas que não é rico, tá bom? E abaixo deles nós vamos ter os Ianas, que são os escravos na sociedade inca, tá? A religião inca eram povos politeístas também. As principais divindades eram o Inti, Sol, Mamacoxa e Viracoxa, tá bom? Mas principalmente Inti, o Sol, tá bom? O Sol era bastante, vamos dizer assim, glorificado na religião inca, tá bom? Praticavam também sacrifícios humanos, tá bom? Quase toda a cultura politeísta daquele período histórico praticavam desses rituais religiosos, tá bom? Acumulavam metais preciosos para fins de rituais, mas também para cuidar do seu sistema comercial e financeiro, tá bom? E também praticavam um tipo de mumificação, algo parecido com o que acontecia com a cultura egípcia, tá bom? Então, criações incas. O que os incas criaram que ficaram famosos na nossa história? Os incas, frente ao acidentado relevo andino, ou seja, cadeias de montanhas, construíram grandes terraços para moradia e agricultura. Foram exímios construtores em pedra, por causa das montanhas não tinham para onde correr, né? E desenvolveram uma sofisticada linguagem matemática e um sistema estatístico conhecido como quipu, que a gente vai ver já já, uma figura representando isso. A construção em pedras e os terraços. Então, nós temos assim várias imagens históricas dos incas que remetem a essas construções feitas em pedras, tá bom? Como a cidade de Machu Picchu, que até hoje vamos dizer assim, das ruínas dos incas é a que mais sobreviveu e que é mais famosa e mais visitada na América do Sul. Depois do Cristo Redentor, depois de não sei o que em São Paulo, tá bom? É a terceira e a quarto monumento mais visitado na América do Sul, as ruínas de Machu Picchu, tá bom? Milhares e milhares de turistas todos os anos visitam as ruínas lá para subir. Só que a subida é boa, viu? É uma subidinha bacana. E lá o ar é rarefeito quando chega lá em cima lá. Então muitas pessoas chegam em Machu Picchu e passam mal lá por causa do ar rarefeito, tá bom? E aí vocês podem ver que olha o sistema deles de irrigação. Como eles habitavam as montanhas, então eles fizeram esse sistema de degraus para que quando chovesse, a água que estava empoçada em cima, ela caía, né, nos degraus dessas construções e saía irrigando cada um desses degraus. E cada um desses degraus era uma parte de uma produção agrícola. Então, com a chuva, a água descendo a montanha, ela saía irrigando todas as plantações, tá bom? É o que favoreceu o cultivo e colheita de produtos agrícolas no alto das montanhas naquele período, tá bom? O quipu, para encerrar então a nossa aula sobre essas três civilizações, era esse sistema de contagem de cordinhas que nós tínhamos nos incas. Então, cada nó representava um número, então um conjunto de nós dava um número final matemático naquela cordinha e aquela cordinha toda dava uma soma final, tá bom? Foi bastante utilizado naquele período e revolucionou um pouco o sistema de contagem que a gente tinha até então, até herdar esse sistema indo-arábico que vem da Europa do sistema de contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai, tá bom? Então, turma, termina aqui a nossa aula sobre essas três civilizações pré-colombianas. Lembrando que nós temos um texto de resuminho no caderno e também temos um arquivo lá na apostila de vocês, que é um quadro comparativo entre essas três culturas, que lá está separado exatamente política, religião, aspectos econômicos, sociais e tudo mais, lá na apostila de vocês. Tudo bem? Agradeço desde já a atenção por essa aula.
Peço que se ficaram com alguma dúvida, me procurem no WhatsApp, tá bom? Pra gente tirar algumas dúvidas lá, bater um papo e tudo mais. E antes de me despedir para vocês, lembrando que eu vou deixar uma atividade para vocês revisarem e fixarem um pouco o conteúdo estudado, tá bom? Após isso, deixo aquele forte abraço para vocês, bons estudos, um santo tríduo pascal e uma Páscoa abençoada para todos nós, tá bom? E antes de me despedir, deixo uma mensagem de que temos que cuidar nessa quarentena, tá bom? Não sei até quando vai vir essas orientações do Ministério da Saúde, do governo e tudo mais, mas enquanto a gente puder, vamos se cuidar um pouquinho, proteger quem a gente ama, tudo bem? Abração então, turma. Fiquem com Deus e até a próxima.